Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos hoje começar uma série de mensagens, Sabedoria para ser feliz, que eu tenho certeza que vai ser bênção, porque a realidade é que muita gente sofre porque não tem a sabedoria de Deus. Toma as atitudes erradas, porque está fora da direção de Deus. A pessoa é carnal e escolhe errado nessa vida. Se você quer ser feliz, você tem que aprender a fazer as escolhas certas. E para fazer a escolha certa, você precisa da sabedoria de Deus. Você precisa ter Deus na sua vida. E como é que eu tenho Deus na minha vida? Quando eu obedeço a palavra de Deus e pratico diariamente. Eu agindo dessa forma, pode ter certeza, eu vou viver uma vida feliz. Vamos lá na palavra de Deus, Lucas 10, capítulo 10, versículo 30. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. E peço também que, depois da mensagem, nós iremos fazer a oração. E eu peço para você, separe um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão. Se porventura não tem um pão dentro da sua casa e acabou, não tem problema. Separe um pouquinho d'água, que também nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que Deus vai agir com poder. Porque isso é um ato de fé, isso é para quem crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 10, versículo 30, que diz assim, ó. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. E também um levita passou por ali e olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida enfaixou. Vamos dar uma paradinha aqui. Você vê que um homem estava andando pela rua e ele foi agredido, foi machucado, foi ferido. Trazendo para os dias de hoje, o mundo é mau. A realidade é que os homens maus desse mundo, eles machucam, eles ferem. Até dentro de casa, às vezes a pessoa tem um familiar mal dentro de casa e acaba o familiar maltratando. Porque esse é o mundo que nós vivemos. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Então, nós precisamos da proteção de Deus para que Deus venha nos proteger nesse mundo. E Deus só protege quem tem compromisso com a palavra dele. Se a pessoa obedece, se a pessoa é justa, o justo é quem obedece a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Deus, ele nos livra de todas. A partir do momento que a gente obedece a Deus, que a gente tem um compromisso com Deus. Mas esse homem aqui, ele foi ferido porque ele não tinha um compromisso com Deus. Ele vivia segundo a direção do coração dele, da mente dele, ele não tinha a direção de Deus. E a realidade é que quem não tem a direção de Deus, infelizmente, vai sofrer prejuízo. E a pessoa pode até estar dentro da igreja, porque nem todo mundo que está dentro da igreja é cristão, obedece a palavra de Deus. Porque eu já falei e repito, Deus só tem compromisso com quem obedece. Se você obedece a Deus, fique em paz, porque você está guardado. Deus é contigo. Agora, se a pessoa ela não obedece a Deus, infelizmente, ela está desprotegida. E a gente tem que ter ciência disso, porque a vida do pecado traz prejuízo, porque quando a pessoa ela vive no pecado, ela vive na desobediência e ela não está protegida.
Infelizmente, qualquer coisa ruim pode acontecer com ela. Ah, pastor, mas eu lembro do irmão na igreja, que estava dentro da igreja e aconteceu uma desgraça. E aí eu pergunto, será que ele estava obedecendo a Deus? Porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é fiel. Porque a gente pode esconder as coisas dos homens, mas de Deus não. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo no adultério, que está roubando, que está mentindo, que está enganando, que está fazendo aliança, pastores que estão fazendo aliança com políticos corruptos, que apoiam o carnaval, e aí depois quer pregar sobre salvação. Está sendo hipócrita. Como é que pode a igreja dele apoiar um político corrupto, apoiar o carnaval e depois pregar sobre salvação? Falar que o carnaval é coisa ruim? Então a gente não pode ser hipócrita, porque a Deus ninguém engana, ninguém zomba. A pessoa ela pode se iludir, enganar um tempo, 2 tempos, mas não vai enganar o tempo todo. A máscara dela vai aparecer, vai cair. Então a gente tem que ser sincero diante de Deus. E o nosso compromisso é com Deus, porque tem gente que sempre quer justificar o pecado dela. Não faça isso. Não faça isso. Se você pecou, peça perdão a Deus, não justifique o seu pecado. Ah, pastor, mas eu roubo porque não tenho dinheiro, não tenho comida dentro de casa. Isso não é justificativa. Roubar é pecado. Ah, que nem Robin Hood, roubar para dar para os pobres. Olha só. Isso é um engano do diabo. Roubar é do diabo. Você não pode cair nesse engano, justificar o pecado. Você tem que ter compromisso com Deus na palavra, para que você venha ser guardado, ser protegido. E essa parábola aqui do bom samaritano, a gente vê um homem que foi o quê? Que foi agredido covardemente. E por isso que nós temos que nos proteger, que nós não podemos ser bobo. Por exemplo, se você mora no interior, não tem como você chamar a polícia e a polícia chegar rápido dentro da sua casa. Então você precisa se defender. Você precisa se defender. E se for um caso, até compre uma arma legalizada, se proteja a sua casa, a sua família. Não seja bobo. Você precisa se proteger. Agora, a pessoa também que compra uma arma, ela tem que ser equilibrada. Porque não é qualquer briga a pessoa vai puxar a arma. Porque, infelizmente, tem muita gente que também não tem controle para ter uma arma. Então, você tem que se policiar. Será que eu tenho controle? Será que se alguém vier discutir comigo no trânsito, discutir comigo por causa de uma besteira, eu vou lá pegar a arma? Então, tem esse lado também. Entendeu? Então, a gente tem que o quê? Tem que vigiar. Tem que nos proteger, a gente tem que guardar a nossa casa, a nossa família. Não é porque a gente é cristão, a gente é bobo, não. Não é porque você é cristão, vai deixar as pessoas te agredir. Negativo. Você tem que se defender. E até no Código Penal fala sobre a legítima defesa. Então, nós temos que nos proteger. É claro, nós não vamos arrumar briga com ninguém, não vamos brigar com ninguém. Pelo contrário, a briga é do diabo. Nós vamos plantar a paz. Mas a realidade é, nós precisamos nos defender. Aí, continuando aqui. Se você reparar aqui o texto, você vê aqui. Vou voltar mais um pouquinho. Aqui. Quando viu o homem na estrada, tratou de passar do outro lado da estrada. Você vê o sacerdote. O sacerdote, quando viu o homem machucado, passou do outro lado da estrada. Nos dias de hoje, é como se fosse um pastor. Visse uma pessoa no chão machucada, precisasse de ajuda e fingiu até que não viu. Não, a gente tem que ter um coração para ajudar as pessoas.
Se você quer ser feliz, plante coisas boas. Porque quem planta, colhe. Se você ajuda as pessoas, pode ter certeza, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Então nós temos que, para a gente viver uma vida feliz, a gente tem que guardar isso no coração. Nós temos que ajudar as pessoas, ajudar os pobres, as pessoas necessitadas. Porque não tem como a pessoa ser feliz se ela não ajudar as pessoas. Porque Deus está nos ensinando nessa parábola do bom samaritano a ajudar as pessoas. E aí você vê o sacerdote não ajudou, o levita. Quem era o levita? Aquele que faz a obra, aquele que toca instrumento na casa de Deus. Também passou e não ajudou. Quem foi ajudar? Foi o samaritano, que era considerado inimigo do povo judeu na época. Então, nós temos que ter um coração bom para ajudar as pessoas. Você vê, até nas religiões espíritas, eles ajudam, eles têm esse lado bom. É claro, eu não vou falar do lado que contradiz a palavra de Deus. Que a Bíblia nos ensina, Deus fala para a gente não buscar os espíritos. E Deus é contra quem busca os espíritos. Mas nessa religião espírita, eles ajudam as pessoas. Então nós temos que o quê? Que ajudar as pessoas. E outro detalhe aqui. Nós temos que obedecer a palavra num todo. Não apenas a gente obedecer uma coisa e desobedecer a outra. Porque isso não vai valer de nada. Nós temos que obedecer a Deus por inteiro. De Gênesis a Apocalipse. Não adianta a gente, essa parte eu aceito, essa parte eu não aceito, não. Nós temos que obedecer a Deus por completo, para que a gente venha receber a bênção de Deus. Aí continuando, depois disso o samaritano colocou o seu próprio animal, e levou para uma pensão, onde cuidou dele. E no dia seguinte entregou 2 moedas de prata do dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 que foi? O sacerdote, o levita e o samaritano. Qual foi desses 3? Qual foi na sua opinião, qual foi os 3? Repetindo, na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça o mesmo. Deus, ele deu uma ordem aqui para a gente, que da mesma maneira que aquele samaritano ajudou aquele homem ferido, a gente tem que ajudar as pessoas feridas. E muitas das vezes a pessoa não está ferida do corpo, mas está ferida da alma. Está precisando de uma palavra amiga. E você que é de Deus precisa falar de Jesus. Precisa contar do testemunho que Deus fez na sua vida. Às vezes você está lá no consultório médico e senta uma pessoa que está do seu lado sofrendo, puxando o assunto. Você fale de Jesus, fale da palavra. Você está na fila do banco lá para pagar uma conta, você fale de Jesus, fale da palavra de Deus. Aonde você estiver e tiver uma oportunidade, faça o bem. Plante a boa semente, a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Prepare aí um pedaço de pão, dá um pause na gravação. Se você não tem um pão, pegue lá um pouquinho d'água, que eu vou consagrar o pão e a água. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, meu Deus, para viver uma vida feliz. Nos dá sabedoria, meu Deus, não deixa nós sermos egoístas.
somente pensarmos em nós, mas que venhamos ter um coração bom para ajudar as pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. É o que eu te peço de todo o meu coração, e desde já te agradeço, Pai, e te peço agora que o teu poder agora venha alcançar essa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, passa com o teu poder agora e arranca agora todo espírito de enfermidade, toda maldição da doença, que todo mal agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para o céu. Se você não tem um pão, levante a água. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, consagra esse pão e essa água, que quando essa pessoa comer desse pão ou beber dessa água, ela venha experimentar do teu poder e venha ser curada para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus, que vive e reina para todo e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.